Boa noite aos insones de plantão, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Vale Night, aqui na TV mais feliz do Brasil, SBT, TH+, afiliada para o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e algumas cidades do Alto Tietê. E o nosso programa de hoje é um programa muito especial. 3 Fabrícios em concerto para você, meu querido telespectador. Eu, Fabrício Correia, vou à Livraria Mantiqueira, um tesouro literário da RM Vale, entrevistar 2 Fabrícios poetas que fazem parte do âmago da literatura contemporânea brasileira. Fabrício Cunha, que media um diálogo entre o leitor e o escritor Fabrício Corsaletti. Fique comigo. E nesse programa especial, 3 Fabrícios em concerto, eu tenho a honra de estar com ele, o poeta, cronista, contista, filósofo do cotidiano, o meu querido amigo Fabrício Cunha, que vai mediar esse diálogo de Fabrício Corsaletti com o público presente na Livraria Mantiqueira, esse presente para São José dos Campos. Fabrício, que satisfação vê-lo ativo, iluminado, com uma produção que eu digo cada vez mais pungente em todas as mídias. O Fabrício é multimídia, Eu estava brincando nos bastidores que o poeta às vezes é tímido, retraído, ele é sem vergonha. Acho que nasceu sem vergonha. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem. É até um perigo, porque 3 Fabrícios juntos, eu acho que já configura a formação de quadrilha. Ah, com certeza. Tô bem, feliz, uma alegria conversar com você. Tô com uma super expectativa para essa manhã aqui na Livraria Mantiqueira. Ô Fabrício, eu costumo dizer sempre que o sonho de toda palavra é ser poesia para alguém. E dentro desse aspecto, na sua obra, obviamente que celebrando a experiência humana, que eu acho que é uma das maiores experiências, que é a paixão, que é o amor, você jurou que tentou, mas continua tentando, né? Eu continuo e continuarei tentando sempre. O amor é um elemento fundamental, não só de inspiração para se escrever, mas de inspiração para se viver mesmo. Então eu tento celebrar o amor na minha literatura com bastante atenção e deixar que ele seja o protagonista para além de mim, inclusive, porque eu acredito, continuo acreditando e vou acreditar no amor para sempre. Agora, a sua trajetória, ela é multifacetada, porque em origem, a questão da fé e da espiritualidade, a sua formação em teologia, você chegou a ser pastor, a tratar essas condições que hoje eu acho que afligem tanto a humanidade, que é tentar nos manter num regramento específico, numa caixa hermeticamente fechada, e assim como Rubem Alves, que procurava a beleza das pequenas coisas e a intensidade da alma humana, você abriu essa caixinha, né? Eu tive o privilégio de ser aluno, por exemplo, do Rubem Alves, Então, para mim, o encantamento com o cotidiano, como diz a frase célebre do Belchior, que a minha alucinação é suportar o dia a dia e o meu delírio é a experiência com as coisas reais. Eu sou um viciado no cotidiano, no prosaico, no ordinário, a partir do qual eu tento construir a minha literatura, com a atenção de quem está observando o entorno, sempre, sempre, sempre. Agora, você está sempre criando, bem relacionado em todo o país, com livros que fizeram um sucesso no sentido da crítica e principalmente da ponte para o leitor, como Eu, Tu, Ele, Eles, o Juro que Tentei, que nós fizemos uma brincadeira aqui. O que você admira na obra do Corsaletti? Primeiro, falando desse livro que ele está lançando aqui, 1 Milhão de Ruas, como ele lida bem com várias identidades estéticas dentro da literatura, às vezes num mesmo conto ou crônica ou poesia, como ele consegue ter a liberdade da maturidade que ele alcançou na literatura. Isso é uma coisa que me encanta e me faz lê-lo, como você vai ver que eu trouxe vários livros que eu tenho dele. Inclusive, se ele cobrar por dedicatória, eu tô ferrado. Vai ficar rico e pobre. Você usa o cartão Black ilimitado que você tem? Nunca tive. Provavelmente nunca terei,
porque não tive quando era pastor, que os pastores têm isso como algo mais comum, não vou ter como escritor, né? Ô Fabrício, e para você, qual é a importância, né, de uma livraria de rua numa cidade como São José dos Campos? O que que a livraria Mantiqueira representa no sentido da aproximação do escritor com o leitor? Ainda a partir da perspectiva das leituras que eu fiz do Fabrício Corsaletti, onde ele usa o andar como um dos fundamentos a partir do qual ele constrói a literatura, você tem uma livraria de rua, é um diálogo entre a passagem, o normal, o cotidiano das pessoas, e uma porta onde você, que é na verdade um portal, onde você entra e tem acesso a um contingente incrível, significativo de literatura, a partir de uma curadoria extremamente excelente que eles fazem aqui na Livraria Mantiqueira. Então, esse diálogo entre escritor, leitor, livraria e rua acontece de uma forma muito consistente aqui no projeto da livraria. Fabrício Cunha, para você, meu querido telespectador. A gente vai para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com ele, Fabrício Corsaletti. Você quer mais do que comprar um Apple e sim ter uma experiência de compra com uma empresa séria que te oferece qualidade e procedência? Então venha conhecer a Crow Store Importados. Nós estamos localizados no edifício Eco Tower, em São José dos Campos. E para sua maior comodidade, atendemos com horário marcado. Trabalhamos com toda a linha Apple, então faça já o seu orçamento. Crow Store Importados, a sua escolha segura. E na livraria Mantiqueira, né, nesse sábado, onde o sol, de uma forma muito tímida, se apresenta nesse outono, eu tenho a honra de estar com ele, um dos poetas que construiu uma das carreiras mais singulares na literatura brasileira contemporânea, lançando 1 Milhão de Ruas pela editora 34. Eu já expressei toda a minha admiração, não só pela poesia, mas por tudo que ele representa para a cultura brasileira. Fabrício Corsaletti, seja muito bem-vindo a São José dos Campos. Muito obrigado, Fabrício. Estou muito feliz de estar aqui na Mantiqueira, na livraria nova, lançando o livro. Foi um ótimo bate-papo com o Fabrício Cunha. É um prazer falar com você. Ô Fabrício, eu acompanho a sua obra há bastante tempo, né? E eu vejo sempre essa questão da transitoriedade, né? Eu falo, às vezes, que o sonho de todo segundo é perpetuar-se em memória, né? E você, na sua verve, no seu lastro poético, em toda a sua construção, você traz essa questão da transitoriedade com muito afinco, né? Tem esse livro, ele é todo... 1 Milhão de Ruas é uma coletânea de crônicas, né? Coletânea não, é uma reunião dos meus 3 livros de crônica. E, bom, eu falo de tudo nesse livro, porque são 15 anos de trabalho, e o primeiro livro é de 2014, o segundo 2018, e tem um novo agora, inédito. Reuni os 3 nesse volume, tem fotos e muita caminhada por São Paulo, mas outros lugares também, e assuntos contemporâneos, mas sempre de um ponto de vista muito pessoal. Então, eu nem sei dizer qual é o tema, assim, mas... Tem muito movimento no livro. Justamente isso, né? Você faz da literatura uma caminhada, né? Você começa, inclusive, com esse aspecto, né? Que escrever é mais ou menos como andar. Uhum. E a gente está em movimento o tempo todo, né? Sim. Porque evolução é movimento, né, Fabrício? Eu acho que sim, né? O movimento é o princípio vital, né? Então, eu tento fazer as coisas não morrerem enquanto eu escrevo, né? É um pouco essa ideia de
tentar manter as coisas em circulação. É um pouco isso. Fabrício, né? De Santo Anastácio para São Paulo, a maior metrópole da América Latina, né? O que tem do menino que caminhava nas ruas e esquinas dessa cidade do interior de São Paulo, né, para o poeta que habita a capital? Olha, é uma questão, né, da literatura, né? Todo mundo fala muito nisso, de se a infância acaba, né? Eu acho que a infância nunca acaba. A juventude acaba, mas a infância eu tenho a impressão que não. Então, a gente está sempre recomeçando, né? Quem escreve não pode se dar o luxo de parar, de se transformar. E acho que é uma coisa inata das crianças, né? De você estar o tempo inteiro interessado e virando outra coisa, brincando com outras coisas e vestindo máscaras, né? Eu acho que tem tudo a ver com a vida de quem escreve. Agora, continuando nessa condição, né, de você estar revendo os vários Fabrícios que te trouxeram até aqui, né, você comentou na entrevista que são 15 anos, né, é uma coletânea de crônicas dos últimos 15 anos. Né? Como é que foi revisar esses Fabrícios que caminharam até o lançamento de 1 Milhão de Ruas? É um pouco difícil. Depois que eu escrevo um livro, eu não volto a ler o livro, a não ser que eu seja obrigado, assim, em algum evento, alguma coisa assim. Mas eu já sei mais ou menos os textos que funcionam para ler em público e tal, mas o ideal é eu não abrir mais o livro. Mas como teve uma reedição desses 2 livros que entraram no 1 Milhão de Ruas, claro que eu aproveitei para ver se estava tudo certo, se eu queria mexer em alguma coisa. Acabei tirando uma das crônicas do Perambule, coloquei uma crônica nova, porque eu achei que estava muito ruim a outra. E é difícil, né? Eu acho difícil mexer em textos antigos, assim. É igual olhar fotografia antiga e tal. Eu não gosto muito, não. Eu gosto de pensar para frente. Agora, o que o Fabrício tem lido atualmente, né? Os novos autores, os autores contemporâneos, o que te apraz no sentido da literatura atual? Olha, tem muita coisa boa mesmo. Agora eu estou lendo 3 livros. Eu estou lendo o Pó de Arroz, da Bruna Beber, que acabou de sair, um livro de poemas. Estou na metade do Verão na Névoa, do Michel Laube. E estou relendo a Odisseia, que eu estou dando um curso de Odisseia, então estou sempre lendo. Eu não leio só literatura contemporânea, eu gosto de ler clássicos e tal. Então isso que eu estou lendo agora, mas tem muita coisa boa. Literatura contemporânea tem muita coisa ruim, mas muita coisa boa mesmo. Agora, você gosta dessa circulação, de estar mais perto do leitor, dessas trocas literárias, dos lançamentos, nas feiras, nos festivais? Qual a importância disso para o estímulo à literatura? Eu gosto. Eu acho que muda tudo, né? Quando eu comecei não tinha nada disso. Eu nunca fui a uma feira literária até os 25 anos de idade. Eu acho que estimula. A literatura é uma coisa viva, né? Não tem mais aquela ideia de que autor de literatura é autor morto, né? Essa ideia está velha já, mas quando eu comecei era assim, parecia que todos os escritores já tinham morrido. E era uma coisa do passado, né? Isso não é uma coisa legal. Eu acho que tem uma coisa muito estimulante de você ver alguém falar sobre o próprio livro, contar as experiências de leitura e trocar com os leitores. Eu acho tudo isso muito positivo. E você fica sabendo dos lançamentos, né? Você vai numa feira literária igual a Feira do Livro de São Paulo, que começou hoje lá em São Paulo. Tem um monte de autores assim falando nas tendas e aquele monte de editoras pequenas e grandes. Você olha, você fica trancado em casa, você não vê, né? Na internet você é limitada a sua busca, como você consegue chegar nos livros. Então essa coisa de ir nos lugares e fuçar nas estantes e trocar ideias com outros leitores, pegar dicas com outros leitores, é muito mais rico, eu acho, do que era. Fabrício Corsaletti, para você, meu querido telespectador. E 1 Milhão de Ruas continua disponível aqui na Livraria Mantiqueira. A gente se vê no próximo programa. Até lá!